Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. A questão que estas ficções, que estes livros e filmes e séries sobre ditadores nos põem é o que é que tu farias se estivesses... Naquele lugar? Naquele lugar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o fórum de cultura popular mais democrático da Rádio Portuguesa, com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, e por falar em democracia, tomamos aqui a liberdade de lançar a pergunta: será que os ditadores são figuras pop? Muito bem, rapaziada, não sei se aperceberam, mas está nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 28, o filme Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar, de José Filipe Costa. O título eu acho que é autoexplicativo. Trata-se dos últimos 2 anos do ditador, durante os quais foi montada uma encenação para que o próprio não percebesse que já não estava a governar o país, depois dos... incidentes e dos problemas de saúde que teve. A partir daqui vamos falar sobre esta, mas não só, esta personalidade histórica, mas não só, e a respectiva presença ou não na cultura popular. Maria Ramos Silva, vamos começar por este filme. Queria saber o que é que achaste, tu que viste a fita? Já não se pode dizer fita, que agora é tudo digital. Não sei, não pode. Às vezes pode, depende da forma como é rodado. Vamos em frente. O que é que te pareceu entre a história, as interpretações, etc? Olha, genericamente gostei. Acho que o que lhe falta sobretudo é talvez o arranque, conseguir agarrar-te logo ali mais pelos colarinhos. Sim. Mas depois o filme tem momentos muito bem conseguidos, tem coisas até absolutamente geniais do ponto de vista até cómico, e eu acho que é um filme muito ousado e provocador nesse sentido, porque podia ser bastante mais confortável e ali mais fiel ou mais previsível. Mais previsível, sim. Sendo que nós estamos naturalmente a falar de um contexto em que nunca podemos ter um ritmo e um registro ao estilo Velocidade Furiosa, por variedíssimas razões, nomeadamente por uma bastante óbvia, que estamos a acompanhar os últimos dias, ou os 2 últimos anos da vida de só Salazar. Para contextualizar, portanto, Salazar em 68... Há aquela velha história de ter caído da cadeira, não é? Tem o Exato. AVC, fica, portanto, num estado em que já não é possível continuar a governar o país, mas monta-se ali uma espécie de Goodbye Lenin, não é? Dos pobrezinhos. Foi disso que me lembrei. Pronto, ao nosso nível, em que a sua entourage, ali no Palacete de São Bento, tenta ficcionar um país em que tudo continua mais ou menos na mesma, não é? Sem grandes sobressaltos, enquanto, enfim, o Presidente do Conselho vai ser seguindo ali pelo seu médico, que também vai fazendo parte desta farsa, digamos assim. Agora, o que eu acho mais fascinante, para lá desses momentos e das interpretações, que eu acho que também são bem conseguidas, e nós já falaremos mais sobre esta história dos ditadores, não é? Na ficção. Gostei muito do médico. O médico é ótimo. É ótimo. Agora miseravelmente esqueci-me do nome do ator. E o João Lagarto, Américo Tomás, também está ótimo. Aquele vozeirão, não é? Ele a falar para as meninas. Para as garotas, sim. Eu acho que há alimentos muito bons, sobretudo porque o filme, mais do que fixar numa personagem muito concreta, acho que dá uma coisa que é muito interessante, que é a radiografia de um país naquela altura. Com detalhes muito particulares, muito... enfim, se calhar muito próximos para quem viveu, mas que hoje eu acho que tem um novo encanto do ponto de vista da memória, porque de facto parecem uma coisa quase arqueológica para gerações atuais, que não faz ideia, não é? Daquele... enfim, detalhes como dar corda à Nossa Senhora, não é? Aos santinhos, as rezas que se fizeram pelo país de alto a baixo para o Dr. Salazar, para que melhorasse, aquele ambiente todo também que se vivia. As imagens do concurso da Mulher Ideal, exatamente. Sim, ou seja, a rádio, tudo aquilo reconstrói o país. Guilherme Filipe, que interpreta o médico, é ótimo. E depois não é o Lúcifer, o Guilherme. É, exatamente, o Duarte e companhia.
Tal e qual. Precisamente. Chamem as pessoas pelos nomes. Eu só não quis dizer Lúcifer. Mas é isso mesmo. E depois temos a Catarina Avelar num papel de uma figura que para mim é tão ou mais extraordinária que o Salazar, que é a Maria de Jesus. Não é? Bem, só o nome é extraordinário, encaixa ali perfeitamente. Que é a figura da governanta que, na verdade, governava o país, de certa forma, não é? E que governou o país, de certa forma. É que te mostra o poder da porta de casa, neste caso do Palacete de São Bento, para dentro, não é? Interessa-nos menos aquilo que se passava cá fora. Nós, enquanto mosquinhas, só podemos imaginar, mas adorávamos ter conhecido, provavelmente, eu adorava ter vivido um pouco daqueles corredores, e a mulher, de facto, exerce esse poder sobre o próprio Salazar. Aliás, ele chega a dizer, eu acho que é no livro sobre a governanta do Joaquim Vieira, que ele chega a dizer, bem, eu vivia aqui nesta prisão de governar o país e precisava de que alguém me governasse a mim. Exato. E, de facto, ela é a ponte com esse povo que, enfim, que Salazar não achava assim muita graça andar ali aos beijinhos e abraços, mas é a pessoa que lhe traz os tais murmúrios da rua, não é? As inquietações, os pedidos, a interferência. E que lhe esconde os jornais. Que esconde os jornais e que orquestra por completo aqueles últimos dias, não é? E que assegura que aquela rotina se mantém ali placidamente. E eu acho que essa mulher que vem do campo, de Penela, que sem saber ler nem escrever, não é? Vem servir primeiro o cardeal Serjeira e o Salazar e depois que o acompanha até Lisboa. E que passa... extraordinário currículo. E que passa toda a sua vida ao lado desta figura. Sim. Quer dizer, isto é de facto uma coisa que em termos de trama e de condimentos absolutamente fascinante. Eu acho que o filme poderá não fazer jus completo naquilo que seriam 5 estrelas, mas eu acho que vale a pena ver e sinceramente recomendo, se puderem vão ver. Muito bem, por falar em recomendar, Bruno Vieira Amaral, também muito recomendável tu. Diz-me lá, tu que sabes um pouco de tudo, dirias que Salazar vende? O sexo vende, era o que se dizia há uns anos, não é? Sexo vende. Já não vende? Eu acho que vende menos. Achas? Acho que sim. Pronto. Não, acho que deixou de vender tanto. Aliás, já aqui falámos sobre percebo. Pois, sexo nos filmes. Sim, é verdade. E como ficamos tão entusiasmados quando vemos uma cena de sexo bem filmada, quase à antiga, numa série contemporânea, porque já não estamos habituados. Verdade. De alguma forma isso foi... Mas pronto, deixamos o sexo de parte e agora temos aqui... Estamos a falar de Salazar e como sabes, isso Salazar não... e sexo. Como sabes... Não joga. Começam por essa, mas de resto... Eu acho que continua a vender o nome de Salazar. Salazar é o nosso Auschwitz. Eu tenho aqui também, iríamos falar sobre isso daqui para... Porque, exato, percebo. mas não à mesma escala, até porque não há produção... Se olhares para a produção audiovisual, e eu acho que vais falar disso com quem sabe. Com quem sabe dessas coisas, explica-se porque não há ficção, não há audiovisual em Portugal sobre quase nada. No geral. Ficção, séries ou cinema, filmes que sejam recriações históricas, quando existem, geralmente são uma desgraça ou têm de adaptar o conteúdo aos parcos meios de que dispõem. Meios, claro. E saem sempre coisas muito, muito fraquinhas ou aparentemente pouco ambiciosas. Porque tens de adaptar, lá está, tens de encaixar a ambição às tuas possibilidades. Na nossa história, na história de Portugal e na história colonial de Portugal, há inúmeras histórias, inúmeros personagens que noutro país, com outros recursos, já estariam canonizadas pela ficção, através da ficção. Até basta pensar nos nossos romancistas, nos grandes romancistas. Talvez a grande série que tenha sido feita sobre a obra, a partir aos grandes séries, a partir da obra de Essa de Queiroz, tenham sido feitas no Brasil. Lembro-me de 2 adaptações para a televisão do Pumba, do Primo Basílio e outra dos Maias, que não me lembro. É claro que te lembras, Bruno. Que não me lembro de ter sido feito nada do mesmo nível em Portugal. Sobre o Salazar, eu acho que continua a haver um grande interesse na personagem, vão surgindo porque, episodicamente. Na verdade, é uma boa personagem. É uma boa personagem e é de facto a figura mais marcante do século XX português. Eu lembro-me, também te lembras do concurso do maior português do século XX. Pronto, logo a designação seria um pouco equívoca. Estávamos a falar da melhor pessoa ou da pessoa mais importante.
Ou mais marcante? Para mim, não tenho a mínima dúvida de que Salazar foi o português mais marcante, mais influente do século XX. Foi aquele que mais influenciou a vida de mais portugueses, para o bem e para o mal. Mais para o mal, se pensarmos depois ali a partir dos anos 60 com a guerra colonial, com toda a repressão, mas é de facto a figura mais marcante. E há traços, características da personalidade de Salazar que mesmo hoje, continuam a ser muito apreciadas pelos portugueses. Há ali algo de reverencial naquela postura austera, de um certo populismo antipopulista, que é, eu não quero um culto da personalidade, e então forma-se quase um culto da personalidade que é um anticulto da personalidade, porque ele não se queria destacar. Se nós pensarmos noutros ditadores, como o Mussolini ou o Hitler, mesmo o Franco, tinham características pessoais que contrastam com a postura pública. Sobre esses também já vamos falar. Mas contrastam. Sim, São claro. ditadores que funcionam mediaticamente, e Salazar também tinha uma sensibilidade muito apurada para aquilo que se mostrava. Mas era outra estratégia. Mas a estratégia era diferente. Não deixava de ser, quanto a mim, populista, mas tentava apelar àquilo precisamente que o povo português aprecia, uma certa austeridade, severidade dos seus políticos, e hoje, quando ouvimos... Ou então foi ao contrário, foi ele que também, ao longo de anos, também ajudou a que esse tipo de espírito também é possível, se perpetuasse, não é? Também tivemos, ao longo da nossa história, também tivemos outras personalidades mais ostensivas, não é? Mais exuberantes, e que também, à sua maneira, foram populares. Pensar no Marquês de Pombal. Mas eu continuo a achar que a marca Salazar continua a ter um grande peso e continua a despertar o interesse das pessoas. E em relação a este período aqui abordado por este filme, um filme que eu não vi, de facto eu lembro-me de ler pela primeira vez as histórias sobre a ficção construída à volta de Salazar para o convencer de que ele continuava a ser o presidente do Conselho, e é de facto uma ficção pronta a servir. Exato. Não sei se foi bem aproveitada, mas claramente que remete até para outras obras de ficção sobre ditadores, de literatura, porque praticamente os ingredientes todos estão lá. Pedro Buxeri Mendes, falar em exuberante, Salazar poderia ser mais retratado no audiovisual? Tem sido pouco? O que é que te parece? Ou concordas com o Bruno quando ele diz que, no geral, figuras e factos em Portugal têm sido pouco retratados por várias razões? O 25 de Abril foi há 52, né? 52 anos. Mas eu acho que em Portugal ainda vivemos um período juvenil dessas coisas. Portanto, Salazar foi apropriado pelos vencedores, neste caso a esquerda, e retratado como uma pessoa assim assada e cozida. Não vou agora descrever, acho que as pessoas sabem, não é? Portanto, é muito importante que fique a ideia de que ele era um ditador, e ditador significa, na nossa linguagem coletiva, alguém que usurpa o poder, não é? E alguém que está ali instalado e que controla tudo e mais alguma coisa. E provavelmente era verdade. Pouco importa agora para o meu raciocínio. E isso faz com que, para tu fazeres um livro, ou uma série, ou um filme sobre Salazar, tenhas que sempre temperar o prato com estas cores. Pronto. Eu li uma biografia de Salazar há pouco tempo, escrita por um inglês ou um americano, portanto um estrangeiro, onde, pelos vistos, Salazar até era meio pintarolas, saía à noite, ia jantar à casa de uns amigos e havia lá umas senhoras a quem ele fazia charme, e isso não corresponde minimamente, eu não sei se é verdade ou não, estou apenas a... Isso não corresponde minimamente à verdade que nos é servida, digamos assim, mas que também foi servida por Salazar. Exato, fomentada por ele. Era aí que eu ia dizer. Esta ideia de pessoa austera, que não é vulnerável aos prazeres, aos bens terrenos, foi cultivada pelo próprio ditador, que de facto era um ditador. Mas quer dizer, mas comparado com outros ditadores, era assim um ditador à portuguesa, não é? Pronto. Exato, como o Bruno estava a dizer. Sim. Eu não sei se ele tem muito interesse dramático, sinceramente,
porque de facto ali num quarto de hora consegues descrever o tipo que é meio rural, assim, que fala com o sotaque beirão, assim meio padreco. E depois pões as governantas e as criadas a espreitar pelo buraco da fechadura para dizer que elas são meio maliciosas, não é? Consegues descrever. Não há no conhecimento público, creio eu, portanto, nas conversas de todos os dias, personagens acessórios a Salazar. Não, porque havia um ministro que... Para que a história tenha mais densidade e seja melhor contada. Certo. Por exemplo, a mim, a vida de Salazar não me interessa minimamente. A mim. Quando eu cresci, Salazar era o Botas, não sei se Botas, não é? E depois era aquela coisa de limpar a massa dos bolos e não sei o quê, depois as pessoas riam. Isso ainda é, acho eu. Está bem, mas... Pelo menos é assim que eu o chamo. Mas quando eu cresci nos anos 70 e 80... Não se... Olha, comprimido, Bruno. Está na hora. Peço desculpa. Não corria a conversa. Não, tu nem imaginas como era no tempo do Salazar e tal. É como se... Pronto, Salazar já não existia e agora era o Mário Soares, no sentido que agora os governantes, a democracia... Não estou todo a relativizar Salazar, porque eu até acho que de uma maneira, enfim, peculiar, que não tenho tempo agora de elaborar, mas acho que o grande problema de Portugal foi Salazar nunca ter acreditado que os portugueses teriam capacidade para. E, portanto, deixa-os estar ali, portanto, vão à escola, até à 3ª classe, ou deixa-os estar, que eles cavam a terra e tiram umas batatas. São frases que aparecem muitas vezes no filme, que ele diz que eles precisam de mim, precisam de ser guiados, senão ficam perdidos, coitadinhos. Sim, todos os povos precisam de ser guiados, mas ele não acreditava que os portugueses quisessem, precisassem, fossem capazes mais do que cavar umas batatas e umas azeitonas e o que tu achas sobre isso? Isso. Não, acho que não vamos ter tempo. Não, mas isso é o pior que pode acontecer a um povo. No fundo, as pessoas que têm filhos, como é o meu caso, imaginemos que nós achamos que os nossos filhos não dão... Certo. Ele estudou até o 9º ano, ele não dava para mais e tal. Isto é uma coisa terrível. E essa herança de Salazar, ou do antigo regime, seja o que quiser, eu acho que ainda se faz sentir em muitos casos. Foi depois contrariada com a adesão à União Europeia, onde depois a juventude portuguesa e os portugueses em geral puderam aspirar a uma vida melhor e conseguiram, em muitos casos, e ainda bem. Mas Salazar ficou lá ao fundo como um tio da aldeia, ou um tipo como nós íamos à aldeia, víamos um senhor a passar de chapéu, e não propriamente, creio eu, como um homem, ou como alguém, uma figura marcante, poderosa, e que possa ser um protagonista. Sim. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a falar sobre ditadores no mundo pop, à boleia da estreia de Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar, o filme de José Filipe Costa, que já está nos cinemas. Maria Ramos Silva, alargamos aqui o espectro e pergunto-te se, no geral, os ditadores podem ser figuras pop, se são... e quando eu pergunto isto se são boas personagens para histórias. Acredito que provavelmente alguns se prestem mais a este lugar do que outros, não é? Que sejam mais óbvios. Sim, por regra, isto é válido para todo o cinema de uma forma geral, não é? As mais pessoas dão boas personagens, são mais interessantes enquanto... Verdade. Ou pelo menos que cometem maus atos, de tal maneira assim, que às vezes vemos-nos a torcer por elas. Sim, há ali um confortozinho que os vilões nos trazem, de facto, em termos de intriga. Há aqui 2 pontos. O Bruno falava aqui de uma coisa muito interessante que o Pedro também abordou. O Salazar teve esta capacidade, esta vontade de forjar uma imagem que lá está, provavelmente não coincidia com a vida real, mas que de facto servia como esse estereótipo da figura impoluta, da castidade, da humildade. Não é? Ele tinha uma frase que é depois muito citada, e isto em relação também à propaganda, que é a propaganda do regime, uma vez mais, era uma propaganda muito suave, não é uma propaganda ostensiva, que era o que parece é.
Ou seja, ele tinha perfeita noção de que as tinha que haver ali uma adesão exatamente. Essa colagem era fundamental e ele fez isso, eu acho que de uma forma exímia. Agora, tudo o resto nós podemos, de facto, ir juntando peças, especular. Eu acho é que depois esse culto que o Bruno falava do anti-culto acaba por se transformar de outra forma uma outra espécie de culto, alimentando e sendo trabalhado através do mistério e do enigma, porque quando tu não sabes nada, crias um espaço brutal para o encheres com tudo aquilo que tu queres acreditar, não é? E por isso é que depois tu tens detalhes absolutamente deliciosos, como o suposto quarto secreto, onde ele se encontrava com a ABCD, não é? Aquelas personagens femininas que iam rodando por ali, que depois com o beneplácito ou não da Dona Maria, lá está, depois acho que ela, da francesa, já não se importava que se convivesse mais, porque era casada e portanto sabia que havia ali um risco que não seria... Enfim, tudo isto depois acaba por ser muito novelesco, não é? Que esse embrulho do tal registro padreco que o Pedro falava e que também é muito expressivo dessa... Mas não tinha aquela... Agora, não é o Mussolini, não claro. Não tem aquela exuberância de ditadores da Europa... Pois não, teria, do ponto de vista desse e da América folclore... África. Que parece que estavam a pedir câmaras apontadas, não é? Para... Lá está, eu acho que é outro tipo, mas também muito português, se quiseres, não é? Eu vi este filme e de facto senti que é um filme realmente muito português até nesse sentido, porque tu não vês de facto ali, não há o harém à volta do Salazar, não há a quantidade de casamentos e coisas anuladas e amantes do Mussolini, não há aquela história também à volta, enfim, não há uma série de coisas, mas isso também é muito nosso, não é? E portanto eu acho que acaba por ter o interesse que é, lá está, mais próximo daquilo que eu dizia, e não tanto por esse colorido, para fazermos, sei lá, uma coisa mais oleodesca, é o que é, vive-se por tudo dessa imagem cristalizada. Agora, só a questão dos ditadores, sim, voltando um pouco ao início, eu acho que genericamente tens vários registros, não é? Desde o Chaplin, que para mim é absolutamente magistral, até ao Borat, se quiseres ir mais ao absurdo. Já não me lembrava do Borat. Pronto, ao ridículo, mas tens imensas coisas não é o bem Borat, conseguidas. Não, o Borat é o Baron Cohen. Do Baron Cohen, exatamente. Para mim ele é sempre por acaso Borat, tem um filme péssimo na Netflix agora, mas pronto. Pois é um novo nome. É horrível. Pois é. Verdade, mas há coisas eu vou dar um exemplo próximo, até porque vi há pouco tempo o documentário sobre a Leni Riefenstahl e de facto ela era absolutamente execrável. Eu há muito tempo que não saía do cinema com o estômago tão às voltas. Estás a dizer ela a pessoa? Ela a pessoa, é uma pessoa absolutamente execrável, aquilo é uma coisa inarrável. E, no entanto, os filmes que ela produziu, desde o Triunfo da Vontade ao Olímpia, é uma coisa maravilhosa. É impossível não ficar absolutamente deslumbrado a ver aquilo. E, portanto, isto é sempre um terreno absolutamente pantanoso. Sobretudo neste campeonato, a forma conta muito, não é? A forma como a história é contada. Sim, e, por exemplo, neste filme o que eu achei interessante é que não é um documentário, não é? Ou seja, parte ali de uma base que é real, que é factual, há um acidente, há um conjunto de coisas até à morte de Salazar, mas depois lá está, acho que há elementos muito ousados e muito interessantes que a ficção traz essa liberdade. E o realizador é um documentarista também. Sim, mas eu não sei se tu viste o filme, tens elementos que de facto são cómicos, muito cómicos e muito bem conseguidos, não é? E isso só a ficção te permite essa liberdade, não é? Porque depois, obviamente, só podes imaginar que possa ter acontecido algo do género. Mas portanto sim, acho que de uma forma geral temos vários exemplos e ciclicamente de figuras históricas que são recuperadas e que dão ótimos, seja documental ou não. Aliás, depois tens aqui um outro problema, não é? Que é, estas figuras são tão marcantes, todas elas nos diferentes registros, que eu acho que o que pode acontecer é nós enquanto espectadores termos uma expectativa de que haja uma colagem mais fidedigna ao aspecto físico. Procurarmos alguém que seja parecido. Sim. Isso é provavelmente um dos maiores desafios. E dificuldades. Sim, e dificuldades. Eu neste caso não senti isso, acho que não há ali uma parecença absolutamente extraordinária, mas acho que o protagonista não é o essencial, exatamente. Acho que conseguiu dar ali a volta. Bruno Vieira Amaral, questões fraturantes. É possível trabalhar estes temas, seja em Portugal, seja noutro sítio qualquer, seja este ditador, seja outro, sem se ser político, sem manifestar uma ideologia? Isso até é desejável, que não se manifesta uma ideologia. A partir do momento em que uma obra de arte se transforma num manifesto, num panfleto, para mim perde grande parte do interesse. Agora, se tu estás a analisar o funcionamento do poder, os mecanismos do poder,
estás sempre, de alguma forma, certo, a refletir sobre a política. Certo. E o que é interessante quando tu escreves ou fazes ficções ou elaboras sobre os ditadores é que estás a falar de alguém de que dispõe de um poder absoluto, ou perto de poder absoluto. E isso é muito interessante porque nós acreditamos que alguém que tenha o poder absoluto acabará, não é só por se corromper absolutamente, mas por se revelar absolutamente. Ou seja, o que é que tu farias? A questão que estas ficções, que estes livros e filmes e séries sobre ditadores nos põem é o que é que tu farias se tivesses... Naquele lugar? Naquele lugar. Se tivesse o poder absoluto. E eu acho que isso é sempre muito mais interessante do que qualquer utilização da ficção, da literatura, da arte, para fins meramente condenatórios, ou por outro lado, de louvor ideológico. Seja de um lado ou seja do outro. Ou seja do outro. Sim. Acho que é muito mais estimulante para quem está a ler, mesmo até obras de não ficção. Eu aqui há uns anos li aquela biografia do Ian Kershaw do Hitler e também aquele livro da Corte de Stalin, que acho que é do Simon Sebag Montefiore, e que é fascinante. Eu acho que é isso que talvez falte, talvez se explique até pelo peso da marca Salazar. O que tem faltado na reflexão sobre o salazarismo é também uma análise à corte que acompanhou, a quem estava à volta de Salazar durante aqueles anos todos. E isso é muito interessante. Quando tu lês uma biografia de Hitler, tu vais vendo as movimentações e a forma como o próprio Hitler manipulava essas pessoas que estavam à sua volta, que têm essa tendência da adulação para, obviamente, benefício próprio, mas estás a falar sempre de tentativas de se aproximarem do poder e de alguma forma também elas... Isso é muito óbvio, por exemplo, em filmes como A Queda, em que eles estão todos no bunker e estão todos a tentar chamar a atenção de Hitler ao mesmo tempo que querem continuar que ele goste deles e portanto ali naquela... E o regime nunca é feito só de um homem. Exato. Não é? O Salazar é que dá essa ideia disso. E nós próprios do eucalipto, não é? Ele secou tudo à volta e nós continuamos a deixar que nós estamos sempre exatamente. Nós estamos sempre a falar do Salazar e à volta do Salazar houve muitas pessoas desde o início que o acompanharam, algumas depois que se afastaram, algumas que até tentaram revoltas, também nos esquecemos disso. Estava aqui a tentar lembrar-me do nome do Ministro da Defesa que em 1961 tentou um golpe para derrubar Salazar. Podemos ter um filme tipo Operação Valquíria. Júlio Botelho Muniz, é nesse momento depois que Salazar assume a pasta da defesa, porque havia aqui uma tentativa não só de derrubar Salazar, mas de mudar a política colonial, ultramarina de Portugal naquela altura, e eu acho que muitas vezes se perde a noção disso, que para mim é muito mais interessante, que é esse estudo, essa autópsia do funcionamento do poder, que é muito mais interessante do que, quanto a mim, qualquer manifesto ideológico que seja feito a pretexto destas abordagens artísticas. Pedro, estavas convictamente a abanar a cabeça em sinal de concordância com o nosso amigo Bruno, quando ele falou desta questão da corte. Não sei se queres explorar essa... Em Portugal não há muita curiosidade, de uma forma geral. Certo. A história e o jornalismo são muito preguiçosos, comentam muito, falam muito do que os outros fazem e fazem pouco. Aquilo que eu dizia na primeira parte, o Salazar esgota-se na governanta, não é? Por junto, governanta e tal, e fazia isto e fazia aquilo e criava galinhas, mas de facto existiram, ou têm de ter existido pessoas, homens e mulheres à volta de Salazar, que ajudaram a manter um regime durante 48 anos. Tirando um pouco o foco aqui de Salazar e indo a uma outra fase da nossa história. Por exemplo, a ponte aérea que trouxe as pessoas das antigas colónias para Portugal, para Lisboa. Houve pessoas que lidaram com esse tema. E eu acho que ninguém sabe quem são. Pronto, é uma parte importante da nossa história. O processo de adesão à CE, que começou em 1977, deve-se à diligência de funcionários dos vários ministérios, nomeadamente nos negócios estrangeiros, várias pessoas que estiveram a negociar em Bruxelas ou na então CEE para que Portugal conseguisse aderir. E na história portuguesa parece que foi o Dr. Mário Soares que sozinho, não é, fez um telefonema, olha, eu quero aderir, está bem, então combinamos aqui no dia... Nós não temos, lá está, jornalismo e história contemporânea que ajude
a imortalizar estas figuras, para o bem e para o mal, digamos assim. Portanto, uns dirão que eles foram bons, outros dirão que eles foram maus. Refiro-me agora aos ministros de Salazar e às pessoas que gravitavam à volta. Não se sabe o suficiente destas pessoas e, pior ainda, quanto a mim, não há curiosidade. Mas o mais estranho é que Salazar continua a ser propriedade da esquerda. Porque se alguém com algum nome aparecer com um romance em que Salazar é uma figura, não sei o que, bondosa ou o que for, será imediatamente atacado pelo mandarinato de esquerda que se exprime bem em alguns jornais, tem muito em alguns jornais e nas redes sociais, e no limite e bem, porque enfim, a sua ser de esquerda em Portugal para muita gente é uma missão de vida, não é? É quase como no fundo é o que os mantém ativos e vivos e pronto, é assim, não há problema nenhum. Mas a verdade é que temos perdido a oportunidade de transmitir às novas gerações e às gerações atuais como foi o nosso passado mais próximo, o nosso passado mais longínquo. Aliás, a Fernando Pessoa também falta um círculo, não é? Fernando Pessoa, depois a Ofélia, não sei o quê, e tal, mas ele morreu um dia de... Pronto, está escrita a história do Fernando Pessoa, não é? E bebia uns copos. Uns copos. Não fazem parte de contextos, não é? Onde São ilhas, estes homens são todos ilhas, reparares, não é? Se houver um filme sobre Salazar, imagina que nós agora escrevemos um grande livro sobre Salazar ou fazemos um filme, o espectador vai estar, mas quem é este? É o ministro não sei o quê, que está ligado àquele que está ali, que é o da CUF, não sei o quê. Portanto, o próprio espectador vai ter dificuldade em se relacionar com... Em identificar. Pois, a não ser que o filme tenha 20 horas e passe uma hora... E consiga apresentar as E há figuras, e deixa-me só até neste filme aparecem algumas que eu pensei, bem, um estrangeiro então não vai fazer, estava aqui o Silva Paz. Sim. Há figuras interessantíssimas na história portuguesa e na história desse período, aliás, que têm até um potencial... Tem que haver, não é? Bem, eu ano passado escrevi uma pequena biografia para a revista Sábado do General Spínola, que é uma figura completamente cinematográfica. Aliás, chegou a haver um momento em que para a imprensa estrangeira ele era o rosto da Revolução do 25 de Abril, porque depois ainda por cima tinha aquele monóculo à antiga e andava de pingalim, não é? Quem nunca? Que é uma personagem fascinante e a história dele é fascinante. Estamos a falar de um homem que combateu em África, liderou homens em combate, quando já tinha mais de 50 anos, mas foi para lá e essa experiência mudou a visão que ele tinha do que deveria ser a política de Portugal para as colónias. É uma personagem bigger than life. E, quer dizer, o que é que tens sobre, por exemplo, o Spínola, não é? Em termos de ficção, mas para além destas figuras que por si só mereciam filmes e séries, depois de certeza que tens toda essa corte de outras figuras secundárias, menores, mas que, como o Pedro dizia, gravitavam à volta do poder e que explicam, só elas é que podem explicar a durabilidade, a longevidade do regime salazarista. E nós muitas vezes fixamos o olhar no Salazar e na governanta, que se tornou quase que uma figura, um fetiche de análise do Salazar, porque mete logo aqui quase como uma dimensão sexual, platónica, ou freudiana, ali qualquer coisa. Ou assexual. Quer dizer, e ficas por aí. Não, mas e repara, só o facto, aliás, só o facto de que adoece, não é? E o país continua, portanto, há de facto uma máquina que consegue sobreviver para além da pessoa que está no poder, não é? Mais que não fosse. Maria Ramos Silva, falar de figuras ou de acontecimentos com uma marca questionável ou negativa ou condenável, ou enfim, que tenham esse lado, é um risco de normalização ou é necessário para que consigamos entender uma série de coisas? Há bocado, quando falavam de Auschwitz, eu lembrei-me dessa questão porque não sei quantos livros com Auschwitz no título existem, serão certamente dezenas. Até que ponto esse tipo de fenómenos
pode ser uma normalização ou se ajuda a esclarecer dúvidas. Eu não vejo nunca como uma banalização. Eu acho que sou sempre a favor de produção extra, até porque para quem investiga seriamente estes temas, que eu espero que seja a maior parte das pessoas, tem obviamente, enfim, o interesse de vender, até porque são temas que nós sabemos de história que interessam à generalidade das pessoas e que há leitores e mercado para isto, mas vão trazendo ciclicamente informações novas. Eu conheço várias pessoas que, enfim, de quem sou próxima, que investigam e que se dedicam a isto há anos e, portanto, às vezes tu tens livros pendurados por causa de uma informação a que só chegas e que é relevante anos mais tarde e que de alguma forma refaz ou ajuda a ver a história com outro prisma e, portanto, eu acho isso sempre muito, muito interessante e não vejo nada como um perigo de banalizar. Até por causa de uma coisa que também me ocorreu enquanto estava precisamente a ver este filme e que também já falei há pouco, que é aquilo que nós sabemos, e estou a falar genericamente dos temas, não só sobre Salazar, aquilo que nós sabemos sobre o período da ditadura vai sendo cada vez uma coisa mais distante para estas novas gerações, não é? Alguns de nós ainda viveram, outros já ouviram em segunda mão através dos pais, depois já só dos avós, depois já só dos bisavós. Há quem defenda uma espécie de teoria da quarta geração, uma coisa assim, que chega ali a um ponto em que... chega a uma altura, e eu não digo isto sequer porque há pessoas, porque agora estamos aí, vem o fascismo outra vez. Nem é por isso, é que eu acho realmente que a memória é importante até do ponto de vista de autoconhecimento enquanto país. Até porque há uma herança, e o Pedro também falou disso e bem, que eu acho que a herança mais desagradável, se quiseres, mais miserável que a ditadura nos deixou é esse atrofio mental. Mais do que as condições depauperadas de vida, que eram obviamente trágicas e que são hoje infinitamente melhores, mas é esse músculo que nós ainda temos de trabalhar na nossa cabeça de que é possível fazer mais por nós, fazer mais, lá está, em conjunto com os outros, não viver neste sentido de ilha que também foi tão cultivado. Nós de facto vivemos num país parece uma ficção de homens isolados que não precisam dos outros para nada e nós precisamos dos outros para também andar para a frente e sobretudo de não precisarmos do papá, que é isso que eu, quando eu penso em Salazar e quando eu penso em figuras como estas, ainda vejo muito essa herança hoje. Nós temos uma grande dificuldade de nos emanciparmos, seja politicamente, seja sociologicamente, seja culturalmente, dessa figura paternalista, tutelar, que vigia, que segue a nossa vida e acho que nos falta de facto aqui uma capacidade de mobilização e de risco que ainda temos que trabalhar. Portanto, quando eu penso em mais livros, em mais filmes, em mais documentários, vejo isso como uma coisa virtuosa para as pessoas perceberem quem somos, de onde é que viemos e o que é que podemos melhorar, francamente. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Pop-Up. Já sabem que podem escrever-nos para popup@observador.pt. Sigam-nos nas plataformas de podcast. Nós voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.